Eu vou lhe contar uma coisa. É possível você passar e ser aprovado no concurso dos seus sonhos, conseguir a tão sonhada estabilidade, sair do mundo corporativo e ainda por cima conseguir fazer aquele seu planejamento financeiro. Olá, eu sou o professor Odilon e já fui um concurseiro como você. E durante essa trajetória passei já para técnico da Receita Federal, passei no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, passei na 6ª colocação no exame para admissão do mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, passei para assessor jurídico do Ministério Público do Rio Grande do Sul, passei para delegado de polícia e por fim passei para o cargo de procurador federal, no qual eu exerço hoje. Passei pela tão temida Banca CESP, em que cada questão que você erra desconta pontos das questões que você acerta. Quando eu decidi me preparar para concurso público, eu comecei a estudar com as poucas horas que eu tinha. O que acontecia? Eu trabalhava durante o dia e tinha para estudar somente à noite e as horas do fim de semana. E eu, além de estudar da maneira errada, eu utilizava todas as minhas horas de descanso e lazer. E eu via que eu não ia conseguir aguentar por muito tempo. E o pior, quando chegava a hora da prova, é muito desanimador. Você, depois de meses a fio, você estudando para uma prova, você chegar lá e ver que várias questões você havia estudado, mas você não lembrava a resposta. Sem contar o desânimo de prestar uma prova 3, 4 meses depois de uma jornada de estudo e verificar que aquilo que você estudou não foi para o longo prazo, que você esqueceu muitas das coisas que você estudou, que você não conseguiu captar da maneira certa. E é realmente desanimador chegar na hora da prova e você simplesmente não ser aprovado. E daqui a pouco você começar a empilhar provas que você é reprovado e você não vê uma perspectiva para melhorar, porque você não sabe como fazer diferente. O pior era contar para amigos e familiares que não havia passado em mais um concurso. Quando você analisa essa parte da minha história, é muito fácil concluir que eu não tinha nascido para estudar, que eu não era inteligente o suficiente para ser um funcionário público. E essa é a maior desculpa que muitas pessoas usam para justificar a sua não aprovação em seu concurso. E o motivo é outro, e é mais simples que você imagina. É falta de método. É estudar da forma errada. Eu descobri isso na prática, ficava lendo livros e apostilas, sem método ou revisão, esquecendo aquilo que estudava e não conseguindo bons desempenhos nas provas que fazia. Demorei muito, mas me dei conta que ler não é estudar. Nesse momento, lembrei da citação: insanidade é fazer sempre a mesma coisa várias e várias vezes, esperando obter um resultado diferente. E realmente fazia todo sentido. Como conseguir um resultado diferente, repetindo várias vezes a fórmula do insucesso? Eu ficava lendo livros e apostilas por horas e chegava na hora da prova e não me lembrava daquilo que havia estudado. E depois de sempre fazer o que a maioria faz e obter os resultados que a maioria alcançam, ou seja, não conseguia passar em nenhum concurso, verifiquei que deveria investir meu tempo em aprender a estudar. Como fazer com que meu estudo fosse definitivamente lembrado e utilizado de forma eficaz na hora da prova, o que fazia muito sentido. Pense você mesmo, quantas vezes você esqueceu o conteúdo que você estudou quando precisou dele? Se, após estudar uma matéria, você não conseguir explicar o que você estudou, você também não lembrará na hora da prova. Isso é fato. E foi quando eu mudei o rumo dos meus estudos é que eu entendi como funciona a roda da aprovação. Descobri qual a fórmula do estudo eficiente e, consequentemente, a fórmula para ser aprovado. E esse método funcionou muito bem para mim. Os resultados que alcancei falam por si só. Foram 4 aprovações em concursos públicos, além da aprovação no exame da OAB, a aprovação na seleção do mestrado da URGS, em que fiquei em 6º lugar com mais de 300 concorrentes. E eu não parei por aí. Após ver que meu método funcionava muito bem, eu resolvi compartilhar para mais pessoas. E devido ao meu sucesso na vida de concurseiro, comecei a dar aulas em cursinhos preparatórios, pós-graduação e na graduação. Era a oportunidade que eu tinha de passar adiante minhas técnicas. Sempre me dedicava de ir além do conteúdo e falar de como fazer para que esse conteúdo fosse armazenado no longo prazo. Mas aí, minha filhinha nasceu, e nessa correria toda do dia a dia, muitas vezes saía de casa com ela dormindo e voltava com ela já no berço. Confesso que foi uma decisão muito difícil, mas acabei abandonando as aulas noturnas da graduação de Direito, na pós-graduação e nos cursinhos preparatórios para concursos. Confesso que eu, mesmo tomando essa decisão pelo motivo mais importante da minha vida, eu senti que ficou uma lacuna dentro de mim,
por não poder mais passar meus conhecimentos para frente. Como amo lecionar, ficou um vazio dentro de mim. Mas foi aí que eu vi pela internet que eu conseguiria me manter lecionando e ajudando milhares de alunos a percorrerem a caminhada rumo à aprovação no seu concurso público. E por conta disso, hoje eu posso ter você assistindo esta minha aula, que te garanto será incrível. Então, agora que você sabe um pouco da minha história, vamos desvendar um pouco do meu método. E ele começa utilizando a fisiologia do cérebro a nosso favor, quando eu descobri que a aprendizagem tem um ciclo, e que eu chamo esse ciclo de ciclo do estudo. O ciclo do estudo compreende 3 fases: o estudo ativo, as revisões e o sono. Engana-se quem acha que as intermináveis horas sentado na escrivaninha lendo se chama estudar. Ler é uma atitude passiva, e estudar, por sua vez, requer uma atitude ativa, positiva. Nosso cérebro não armazena dados. Ele cria percursos neurais que fazem um conteúdo aparecer novamente na sua memória, como um flash. Conforme o percurso neural, uma região específica será ativada, e esse percurso só será reativado depois que esse trajeto estiver bem fixado na sua mente. Quando você lê, apenas uma primeira etapa disso está acontecendo. Ela irá se concretizar, ou seja, fixar um percurso neural passível de ser acessado posteriormente quando você trabalhar ativamente para isso. Você deve ler e escrever simultaneamente, confeccionando seu material de revisão. Lembre, quanto mais complexo o percurso neural, mais facilmente vai para o longo prazo. Portanto, leia, escreva, gesticule, utilize imagens, associações e a criatividade para estudar. E a segunda fase são as revisões. Quando você faz um estudo ativo, sinaliza para o cérebro que aquilo é importante, mas são as revisões que driblam a curva do esquecimento, pois o que há de mais certo no seu estudo é que uma hora você vai esquecer do que estudou. Em 2 meses você esquecerá cerca de 90% do que estudou hoje. Somente a sorte fará o examinador cobrar no concurso os 10% que ficaram na sua memória. E em um concurso você não poderá contar com a sorte. Então anota aí, para cada 1 hora de estudo, você precisará de cerca de 7 minutos de revisão. Você deve deixar um dia da semana para revisões também. E as revisões são cumulativas. Funcionará como um seriado, em que o diretor, antes do episódio começar, faz você relembrar toda uma temporada em pequenos flashes que não duram mais de 5 minutos. E a última fase, para completar o ciclo, é o sono. Enquanto você não dormir, seu estudo não é fixado. Quando estudamos a noite toda, por exemplo, para uma prova pela manhã, embora nossas chances de ir bem na prova sejam boas, maiores são as chances de esquecer tudo no dia seguinte. O ciclo do aprendizado vai de sono a sono. Respeite o ciclo do estudo e siga estes preceitos. Com certeza você já estará apto a verificar resultados concretos no seu estudo. Todo este conteúdo que eu estou lhe passando hoje é para quem quer otimizar o tempo de estudo e disputar um cargo público com chances reais de aprovação. Para vocês que estão comprometidos com seu objetivo de se tornar um funcionário público, quer alcançar seu sonhado emprego no setor público, se afastar de vez das horas extras, da insegurança de ser demitido e quer ter uma rotina fixa com mais tempo com a família, emprego mais seguro, você pode ter acesso a um passo a passo detalhado para te aproximar da aprovação. Trata-se da nata das minhas técnicas, que eu chamo de aceleradores da aprovação. Lembra do triângulo equilátero lá na aula de trigonometria? Pois é aquele triângulo em que todos os lados são iguais. Os 3 pilares da sua aprovação têm que ter a mesma medida. Nada adianta você cuidar mais de um lado em detrimento de outro. E esses 3 pilares são planejamento, estudo e prova. É o PEP. E você tem que usar as técnicas certas e da maneira correta para ser aprovado. Só assim a sua preparação estará acelerando rumo à aprovação, ao invés de ficar estagnado ou até mesmo andar para trás. Saiba que nessa corrida, se você não acelera, outros passam de você. E mesmo que você utilize a técnica certa, por exemplo, o estudo ativo que expliquei há pouco, mas não faça da maneira correta e na hora certa, não vai adiantar. É como ter os números certos para abrir um cofre, mas não ter a combinação correta. E é exatamente isso que eu mostro no acelerador da aprovação, do zero a concursado. No pilar planejamento, você verá desde a escolha do cargo a montagem de um cronograma matador, passando pela confecção de um edital guia e a técnica ninja da ordem e progresso. Você sempre saberá o que estudar
na hora da sua sessão de estudo. E se você tem pouco tempo de estudo, não se preocupe que neste módulo eu ensino como você encontrará horas de estudo e otimizará essas horas. E será capaz de concorrer em igualdade de condições contra aqueles concurseiros profissionais que têm mais de 8 horas de estudo diárias. Quando eu passei para procurador federal, trabalhava 8 horas por dia e tinha 3 noites comprometidas, sem poder estudar. No entanto, consegui me preparar para um dos concursos mais difíceis e bem remunerados do país. Caso você seja abençoado com muitas horas diárias para estudar, vou te mostrar como fazer um verdadeiro estudo. Verá que estudar menos é estudar mais. Outro pilar tão importante quanto o primeiro é a sua sessão de estudo propriamente dita. Aqui, depois do arsenal de técnicas que eu vou te mostrar, você verá que aquilo que você chama de estudar está longe de ser um estudo de verdade. Vai ficar claro por que eu chamo esse programa de acelerador da aprovação. Lembra da importante etapa da revisão para o ciclo de estudo? Pois então, aqui eu te mostro como e quando fazer também. É a combinação perfeita para abrir o cofre. O terceiro pilar em que muitos alunos acabam pecando é a prova. De nada adianta você ter um bom planejamento, saber estudar e gravar bem aquilo que estuda e não saber fazer uma prova de concurso. Prova de concurso não é para inteligentes. É para quem sabe fazer prova de concurso. Então, você precisa se preparar para isso. Resolver questões, fazer simulados e saber fazer uma prova objetiva. Saber como chutar bem e conhecer a sua banca de concurso. E eu quero que você esteja preparado para o hora H. Tudo isso você encontra no acelerador da aprovação, do zero a concursado. E te convido a vir comigo nesta caminhada. Nela, além de aprender a estudar, você estará dando um passo a passo firme e concreto rumo à estabilidade financeira, nas férias programadas, ao trabalho dos sonhos, na mudança de classe social e todas as mudanças mentais e emocionais de quem alcançou o sucesso. Quero que você tenha a experiência da Marta, que diz que 2 horas de estudo que pratica hoje valem mais do que 6 horas diárias que fazia antes. Uma média de 2 horas por dia de estudo tem valido muito mais a pena do que 6 ou 8 horas que eu fazia antes. Eu acho o trabalho dele muito bacana. O caso da Kátia, que antes se dizia perdida e agora sabe o que deve ser feito para buscar o seu sonho. Estou muito confiante, estou muito mais segura. Agora você deve estar se perguntando, tudo bem, o acelerador da aprovação parece bom mesmo, mas ele serve para mim? Mas antes de eu te responder, quero fazer uma observação. Se você é daquelas pessoas que acham que não nasceu para estudar e acha que ser aprovado em concurso público é para nerds estudiosos, você precisa mudar essa mentalidade urgentemente. Eu mesmo nunca fui um nerd estudioso. Tive muitas reprovações em concursos que prestei, mas também tive sucesso em 4 provas que simplesmente definiram minha carreira pública. Estudar é para quem está alinhado com seu objetivo, para quem sabe o que quer e onde quer chegar. Se você tem esse compromisso, eu sei como transformar essa rotina em algo agradável e sem estresse. E se você é daquelas pessoas que tem medo de passar meses estudando e depois acabar desistindo de prestar concurso, você pode deixar este medo de lado. Isso acontece com quem estuda da forma errada. E agora eu respondo. Para quem é o acelerador da aprovação? É ideal para quem está começando do zero e ainda não prestou nenhum concurso, já que dará um passo a passo sem vícios e com um método comprovado. Mas também é essencial para quem ainda não passou em um concurso, exatamente para corrigir o rumo dos seus estudos, remodelar sua rotina e programação com quem já deu certo, a fim de sair de vez do status de concurseiro e passar a ser um concursado. Mesmo quem trabalha o dia inteiro e acha que não tem tempo para estudar, vai se surpreender quando eu apresentar uma metodologia que garantirá um estudo de qualidade e com chances de ser aprovado. Eu, particularmente, tinha poucas horas de estudo porque trabalhava o dia inteiro, mas tinha um propósito de ter estabilidade e não ver novamente meus planos afundarem porque minha empresa quebrou. Muitas mães me perguntam se com o filho não fica mais difícil de estudar, e eu respondo que fica mais fácil. Elas acham que eu enlouqueci, mas eu explico logo. Você terá menos horas, mas em compensação ganhará um propósito para estudar que outros não terão. Mas lembrem, só um propósito não é o suficiente. Você pode mover montanhas com um propósito, mas somente com método ou estratégia você a moverá para o lugar certo. E o certo é que, independentemente do estágio de estudo, se você ainda não estuda ou se estuda há alguns anos, é para quem quer estudar do jeito certo.
Você gostaria de estudar sabendo que o seu estudo será realmente aproveitado lá na hora da prova? Estudar horas a fio, durante meses, e chegar na prova e simplesmente não lembrar o que estudou é muito frustrante. E eu passei por isso e quero compartilhar todas as ferramentas para superar essa dificuldade. E não se iluda, achando que um cursinho preparatório irá alavancar os seus estudos. Ele poderá até te dar alguns macetes. Eu mesmo fiz cursinhos, como dei aula para alguns, e posso dizer, o cursinho é uma pequena ajuda comparado pelo seu custo. O diferencial para passar é o método de estudo e as horas gastas no seu estudo solitário. Quem não tem grana para investir em cursinhos, saiba que será como estudar que irá fazer você ser um aprovado. E, para quem pode investir em cursinhos, saiba que eles são boas ferramentas, mas você precisa saber como levar essas informações para o longo prazo. De nada adianta lembrar da aula na hora da prova e mesmo assim não lembrar o conteúdo necessário para acertar a questão. Você não deseja ingressar em um ambiente de trabalho em que você não teme o seu chefe porque ele simplesmente não poderá te colocar no olho da rua? Isso me motivou muito em buscar as melhores técnicas para estudar, já que eu, como falei anteriormente, não tinha muito tempo para isso. Estudar com pouco tempo é uma arte e ela é possível. Talvez você não queira disponibilizar seu escasso tempo para estudar uma forma de aprender a estudar, achando que está deixando de lado preciosas horas de estudo de matérias que caem no seu concurso. Mas vou te contar uma coisa. Certa vez, Abraham Lincoln disse que se eu tivesse 9 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 horas afiando o machado. Ou seja, gastaria boa parte do seu tempo somente preparando para o desafio de cortar a árvore. O acelerador da aprovação serve para você afiar o machado e depois furar a fila da aprovação no concurso público, atingindo o estado da arte do estudo. Antes de mais nada, quero lhe fazer algumas perguntas. De vez em quando você se sente um pouco perdido nos estudos, sem saber o que estudar e como estudar? Se sente sozinho nessa jornada de concurseiro, sem saber se está no caminho certo ou se o que você está estudando realmente vai cair na prova? Sente que às vezes precisa da ajuda de algum especialista para lhe mostrar o que você deve estudar e te ajudar a dar um rumo no seu objetivo? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, saiba que é este o meu objetivo. Eu praticamente lhe pego pela mão e trilho o caminho da aprovação junto com você. Vou te mostrar o que você pode fazer e o que não pode fazer durante sua preparação para prestar uma prova de concurso público. Você vai ver que qualquer pessoa pode realizar o sonho da aprovação. Basta seguir um método testado e comprovado por quem já foi aprovado em 4 concursos públicos. E você deve estar pensando que é muito bom para ser verdade. E eu te falo, o que eu estou falando é realmente muito bom e também é verdade. Tudo que estou falando são conclusões tiradas por quem já foi aluno. Além de todo o conteúdo do curso, preparei uma série de bônus especiais. O primeiro bônus é um curso de mapas mentais. O mapa mental é uma ferramenta para melhorar a gestão das informações. É excelente para o estudo, pois obriga que você utilize as 2 áreas do seu cérebro, a direita criativa e a esquerda lógica. Assim, seu estudo fica complexo e mais facilmente vai para o longo prazo, além de otimizar uma revisão rápida e poderosa, pois cada palavra e imagem do mapa mental funcionará como um gatilho mental que lhe trará à tona todo o seu estudo, tal qual um cheiro característico de sua infância que, uma vez vivenciado, traz na memória uma lembrança de algo vivido há muito tempo e que você poderia pensar que estivesse esquecido. Este curso eu vendo por R$ 387. Para você não sairá nenhum centavo. Além disso, você também terá acesso gratuitamente a 2 e-books de minha autoria, com dicas valiosas de estudo que são comercializados por R$ 97 e que apenas disponibilizo para os meus alunos. E antes de dizer o valor que você deverá investir para fazer parte desse time e poder desfrutar de todo o conteúdo exclusivo que tenho na minha área de membros, quero que você visualize seu primeiro salário como concursado. Que saiba que sua renda anual será esse salário multiplicado por 13. Visualize a mudança de vida que você te proporcionará, que você vai ter um emprego estável e próspero, sem medo de demissões, sem precisar ficar fazendo horas extras. Saiba que para alcançar esse resultado não há fórmula mágica. E se você espera que te leve ao sucesso sem qualquer esforço e transpiração, aconselho que saia imediatamente deste vídeo e esqueça.
não é para você. Nesse time queremos pessoas comprometidas, que irão realmente consumir cada minuto de aula e conteúdo que tenho, que irá aplicar todas as ferramentas e com força e determinação buscar esse sonho. Basta ver a gama de servidores públicos que existe por aí para saber que esse sonho não é impossível. Pelo contrário. Mas saiba que apenas 1% dos concorrentes chegam à aprovação. Portanto, também não é fácil. Mas, se você tem a vontade, eu tenho um método para dividir. Para você ter uma ideia, a média da aprovação são cerca de 15 fracassos. Ou seja, caso você passe pelo que a média dos aprovados passou, você terá que fazer 15 concursos. Sem pensar em gastos com gasolina, hospedagem, alimentação e fazendo cursinhos em outros estados, mas somente com a taxa média de inscrição, você terá gasto R$ 1.200. Isso que concursos como o Ministério Público e Magistratura têm inscrições de R$ 280, o que multiplicaria em quase 4 vezes esse resultado. E você quer esperar para prestar 15 concursos até que consiga sua primeira aprovação? Imagina você abreviar esta jornada e passar no próximo concurso. Não estou te dizendo que isso irá acontecer, mas eu vou te dar o caminho certo para que isso ocorra. Imagina abreviar este tempo e começar a receber sua remuneração como funcionário público já no próximo concurso. Muitos me confidenciam que meu curso não tem preço. Eu sei que o meu conteúdo é muito rico e sei quais os resultados que ele trará na sua vida, mas não quero lhe cobrar esse valor. Seria inviável para você. Então, verifiquei com alguns especialistas em concursos públicos e sugeriram um preço de R$ 2.000. Me disseram que meu curso era o mapa da aprovação, então este valor seria muito justo. Mas eu achei alto este valor e quero fazer um preço melhor para você que quer ter um emprego na carreira pública. E decidi que não vou cobrar nem metade disso. Mas como eu estou disposto a espalhar minhas ferramentas para o maior número possível de pessoas, para quem assistiu até aqui e demonstrou estar realmente interessado, vou segurar uma oferta mais que especial. Se você se inscrever agora, clicando no botão vermelho abaixo, seu investimento será apenas uma fatia de pizza por mês. Então, eu tenho a certeza que este curso, pelos resultados que ele pode proporcionar, ele vale muito mais que esse valor. E posso apostar que você já gastou muito mais em cursinhos e apostilas que não te levaram a lugar algum. E agora você tem 3 opções. A primeira opção é gastar, tal qual eu fiz, muito tempo em dinheiro, em cursinhos, em técnicas, em apostilas e tentando buscar a melhor ferramenta para o seu estudo. Tentar do seu jeito, tentar aprimorar aquele seu estudo que talvez daqui 1 ou 2 anos você consiga a sua aprovação. Ou quiçá você consiga, na média, passar no seu concurso depois das 15 reprovações, que a média é aquela que eu te falei. A segunda opção é você não fazer absolutamente nada. Continuar sua vida do jeito que você faz e do jeito que você tem feito. A terceira opção é começar agora mesmo a utilizar o acelerador da aprovação. Chegou então a hora de você clicar aqui embaixo, fazer a sua inscrição e fazer parte desse time. E como você ainda não está do outro lado assistindo minha aula inaugural, vou te dizer que eu assumo totalmente o risco da sua tomada de decisão, que deverá ser feita agora. Caso veja que não é para você, eu te devolvo todo o dinheiro investido, sem qualquer indagação ou constrangimento, bastando me mandar um e-mail ou sinalizar esse desejo na área de membros do curso. Da mesma forma, se você em 7 dias não verificar melhora no estudo ou achar que não conseguirá ser aprovado em um concurso público com as ferramentas que eu vou te ensinar, eu devolvo todo o dinheiro investido. E por que vou lhe dar essa garantia? Simples, porque eu tenho uma confiança tão grande de que o acelerador da aprovação trará os resultados que você deseja, que eu lhe dou 7 dias para você experimentar o meu curso. Se caso não gostar, é só me falar que quer cancelar e te devolvo 100% do seu dinheiro. Mas tem um ponto importante, aplique o método da forma que eu vou te ensinar, assim não tem erro. Muitos alunos que não tiveram a coragem de clicar no botão abaixo na primeira vez que eu acenei com essa possibilidade para eles, me contam meses depois como eles perderam tempo precioso de preparação num estudo de verdade, com técnica, com método, fazendo um passo a passo do jeito certo. E eu não quero que você cometa o mesmo erro, porque eu não sei quando eu vou
abrir novamente as inscrições e você tem a oportunidade de não passar por esta frustração. Sem contar que, caso você não se inscreva, o que é um direito seu, outras pessoas estão fazendo e essas pessoas estão aptas realmente a furar a fila do concurso público. Então, se você quer acelerar a sua aprovação, clique abaixo que eu quero te ver lá do outro lado. Um grande abraço!